Vamos entrar, pessoal? Vamos entrar que nós já estamos ao vivo aqui. Uhul! Tem alguém na sala. Não estou mais sozinha. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos começar uma aula agora aqui de Oi, Lu. Beijo. Saudade. Vamos começar uma aula agora aqui de biologia celular, da matéria do primeiro ano, tá? Ó, tô de jaleco, gente, bonitinho. Vocês estão de uniforme? Porque quem tiver esse uniforme não vai entrar na sala, tá? Tá todo mundo de tênis, crocs ou de chinelo? Oi, tia Ângela! Beijo! Vai assistir a aula também, tia Ângela? Se assistir a aula, eu vou cobrar a prova de você. Oi, Malu! Oi, Esther! Oi, Edu! Presente, isso aí, Edu. Quero ver participar agora da aula, hein? A Mari, quem mais que tá aí que eu tô vendo? A Cecília. Tá entrando aí, pessoal, isso aí. Oi, Bianca, você vai assistir a aula do primeiro ano para fazer revisão também? Pode ficar aí. Oi, Nicolas, boa tarde. Oi, Lucas. Tudo bom, povo? Ó, vou falar de novo, hein? Vocês estão entrando aí, né? Tem que estar de uniforme, tênis, nada de chinelo e crocs, tá bom? Tô de jaleco aqui, ó, uniformizada, né? A tia Ângela tá aqui no grupo fiscalizando quem é que tá de tênis, quem tá de uniforme. E ó, nada de sair pra sala da tia Ângela, bater papo lá no corredor, tá? Nem pra ir no banheiro, não. Ô, Arthur! Andrés, beleza? Eu vi tua mensagem lá no grupo, viu? Que você entrou lá, né? Que você participou. Tô aqui, ó, com a minha água, né? Porque professor, você sabe, né? Lava a boca. Meus nenéns estão ali. Oi, Francine, tudo bem? Você quer assistir a aula também, Francine? Aproveita e já imprime umas atividades aí pra gente, né? A hora que a gente terminar a aula aqui, você já vai pro Xerox lá e já faz, tá? Olha, tem até a prof do curso de Direito aqui no grupo, né? A gente vai fazer uma aula aqui agora, né, com o pessoal do primeiro ano, porque eles já tiveram acesso a alguns materiais que o Positivo disponibilizou no grupo pessoal. E aí, Gui, beleza? Tô vendo todo mundo entrar. Né? E, mano, vai ficar o dia inteiro de pijama? Assim, não dá. Cadê a rotina de vocês, né? Oi, Diego, tudo bem? Oi, gente, tudo certo? Todo mundo que tá entrando aí. Eu tô com saudade também, Francine. Ô, Arthur, não vai no banheiro agora não, tá? E você fica quieto agora no meio da live, tá bom? Você para de conversar. Então, gente, assim, ó, é a primeira vez na vida que eu tô fazendo isso, tá? Oi, Aninha, a Ana já tá na faculdade, né? A Ana não precisa assistir aula. Precisa sim, porque você tem biologia celular no primeiro ano, né, Ana? Primeiro ano de Ana Beatriz. Primeiro ano de agronomia tem biologia celular sim, tá? Obrigado, Diego. Quem mais tá aí? A Ana entrou agora. A Elô. A Bianca. Oi, Bianca. Minha vizinha aqui, né? A gente mal tá se falando, né? Porque, né, não pode, né? Não pode sair de casa, né? Saudade, Aninha, você tá comendo direitinho, né? Porque a Ana, né? Mais magrinha que não sei o quê. Agora com o corona, aproveita pra ficar em casa e comer bastante, tá bom? E aí, Elinho, vai assistir a aula com a gente, beleza? Até a Rural Agropecuária tá presente aqui na nossa aula, que chique, né? Mas os cachorros ficaram lá fora, né? Dessa vez eles não vão atrapalhar. O que pode acontecer é as crianças entrarem aqui no quarto, né? Porque eu roubei o escritório do meu marido aqui, né, que eu montei para ele, né, o escritório dele aqui é muito louco, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui se eu sei fazer isso. Olha que top, tem ali, ó, as coisas dele do Darth Vader, do Game of Thrones, eu coloquei aqui a Arlequina, lá em cima o Game of Thrones, aqui as guitarras dele, é top, né, gente? Aqui tem mais guitarras, aqui embaixo, ó, essas aqui são as Music Maker que ele mandou fazer, enfim, né, vou me enrolando aqui, ó, mas tá aqui o material pra gente começar a aula, tá? E aí, Simadom, beleza? Voltando aqui para nossa turma, né? Pode voltar a fazer parte da nossa turma depois, quando acabar esse recesso, tá bom? Está convidado, ok? Vamos lá então, pessoal.
Eu vou dar um resuminho do que a professora falou ali com vocês na aula, tá? Depois eu vou dar um jeito de deixar isso aqui salvo, né? Eu acho que eu vou saber fazer isso. Eu vou encerrar a live aqui, vou, né, deixar isso aqui salvo de alguma forma, né? Oi, Maria Luísa, oi, Lu, tudo bem? Mas enfim, vamos fazendo aqui, a gente vai fazer um resumo da aula, vamos nos conversando. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá? Mas de forma bem breve, vamos passar pelo conteúdo, vamos ficar nos pontos mais, vamos dizer assim, difíceis, complicados, né? A gente reforça um pouco mais. Nossa, eu tô com uma baita de uma espinha aqui, ó, e nem resolveu. Parecendo um unicórnio, né? Tanta nervoso, preocupação, e a luz ainda tá ressaltando. Mas enfim, faz parte, né? Detalhes, detalhes. Vamos começar então falando sobre o histórico celular aí, né? A parte de biologia celular, tá? A aula da professora ali foi muito. Voltamos. Isso aconteceu o tempo todo, tá? Então, vai cair, vamos tentar aqui, né? Conforme for, a gente vai fazendo, tá? Então, primeiro ela falou, né, do histórico escolar, histórico celular, né? Uma loucura. Histórico celular, tá? Então, tudo começou com a descoberta da célula por Robert Hooke, tá? Ele descobriu a célula, então, observando então um pedaço de cortiça, e ele denominou então a célula de cell, né, de pequena célula, tá? Provavelmente ele deu esse nome de pequena célula porque ele via esses espaços intervalados entre uma célula e outra, né, como se imaginasse uma célula mesmo de cadeia, né, espaços bem delimitados. E isso porque ele observou uma célula vegetal. E a primeira coisa que a gente fala da célula vegetal é justamente isso, que ela tem parede celular. Então, o que é a parede? É a mesma coisa que a parede da nossa casa, né? A parede que a gente tem na sala de aula, a parede é para delimitar dois ambientes diferentes, tá? Então, assim, ele observou uma célula vegetal. Talvez ele tivesse observado uma célula animal, que provavelmente a gente vai observar numa aula prática, tá? Logo em breve, né? Tudo isso vai passar e nós vamos para o laboratório, vamos observar uma célula, né? Animal, tá? No laboratório, e vocês vão ver que elas ficam todas uma em cima da outra, amontoadinhas, porque ela não tem uma parede celular para poder separá-la, né? Uma da outra. Então, ele observou uma célula vegetal e aí ele teve essa separação. Por isso que ele pôs esse nome de pequena célula, tá? Beleza. Então, em 1665, tá? Ele fez essa observação da primeira célula, né? Observou a notícia. E aí, a partir daí, começaram os seus estudos, né? Na célula como uma unidade básica aí dos seres vivos, tá? Depois disso, em 1677, a gente já falou desse senhorzinho lá na origem, né, do planeta, né, da vida, que é Anton van Leeuwenhoek. Esse nome chiquérrimo, né, que se escreve com aquele monte de L-E-E-W-U-H, né, Leeuwenhoek, né, que se escreve, tá? E vocês já sabem qual que era a profissão dele, né? O cara não era um cientista, não era médico, igual Rede, né, Francesco Rede, que a gente estudou, não. Ele não era nada disso. O que Leeuwenhoek era? Alguém lembra? Pode falar aí se alguém lembrar. Qual que era a profissão de Anton van Leeuwenhoek? Fala aí, povo, participa. Tô esperando. Senão ela não vai pra frente. Não basta você estar assistindo aula de pijama, né? Não vai participar. Qual que era a profissão de Leeuwenhoek? Alguém lembra? O que ele fazia? O que ele fez? O que ele inventou? O que ele descobriu dentro da biologia? Que foi muito importante. Tá travando, mas, né? A gente vai indo, tá? Vamos com calma, vamos conseguindo fazer a aula rolar aí, tá bom? É uma estratégia, né? Tá? Vamos tentando fazer com que isso dê certo. A gente vai levando isso, essa live vai ficar salva depois, tá? E conforme for, aqui para mim tá rodando normal, tá? Então provavelmente deva ser alguma coisa na conexão de vocês, porque a minha travou uma vez. Agora ela tá rodando normal aqui, tá? Eu sei que ela tem bastante a ver com a conexão de quem tá transmitindo, né? É uma coisa, de repente, para eu melhorar da próxima vez. Eu peço pro meu marido liberar mais banda aqui pro meu celular, né, do que pros outros computadores da casa, tá? Mas vamos aos poucos, tá?
Vamos aos poucos, ok? Então vamos tentando aqui. Essa live vai ficar salva, podem ficar tranquilos, ok? Então, beleza, já que vocês estão falando aí sobre a questão de travar e tal, eu vou falando aqui com vocês, tá? Evitem fazer comentários que não tenham a ver com a aula, tá? Porque se vocês também fazem muitos comentários aqui sobre assuntos paralelos, vai fazer com que a gente trave, tá? Mas vamos tentar aqui primeiro pelo Instagram, depois eu tenho o canal no YouTube, a gente pode fazer por lá também, né? E aí depois a gente tenta, ou pelo Discord também, né? Vamos tentando, ok? Então, beleza. Voltei. Voltei. Tá? Pessoal que tá aqui para fazer baderna, eu vou tirar do grupo depois, tá? Pode certeza. Eu vou cortar os comentários se começar a fazer comentários alheios aí, né? Vamos prestar atenção aí. De qualquer maneira, tá tudo salvo, ok? Vai ficar tudo salvo para vocês. Importando, provavelmente, a internet de vocês, tá? Porque o meu, quando ele dá algum problema aqui, né? Ele vai travando e eu perco a conexão também, né? A de vocês deve estar meio lenta, não sei, mas vamos tentando. É uma primeira alternativa, ok? Depois a gente pode tentar outros meios. Amanhã eu tenho uma aula por YouTube, então aí depois a gente vê o que vai acontecer, tá bom? Então, beleza. Quem era ali o Lee Hook? Ele era um vendedor de tecidos, lembra? Ele comprava tecidos de viajantes. E aí, conforme foi passando o tempo, ele desenvolveu uma lupa, né? Um modo de verificar se esses tecidos que estavam comprando eram realmente tecidos puros de algodão, né? Então aí ele desenvolveu o que a gente usa hoje como, né, e aperfeiçoou, que é o microscópio, tá? Então, com o advento do microscópio, que foi usado lá atrás, nos estudos ali que a gente já comentou sobre a origem do planeta, né? Da origem da vida na Terra e tal, o Lee Hook, então, ele possibilitou que a gente pudesse ver a vida no micro, né? Aquilo que a gente não conhecia, certo? Estão conseguindo me entender? Estão ouvindo essa parte aí inicial? Então, ó, eu vou parar o vídeo aqui agora e vou fazer uma pose bem bonita para vocês darem um print na tela e vocês postarem depois no Instagram, marcando a Prof. Ju. Depois eu quero também essa foto para mandar para o Sistema Positivo, que a gente está aqui revisando as aulas dele, o Instagram da Escola Progresso, tá? Então, eu vou fazer uma pose bem bonita aqui para vocês printarem, tá? Aí vocês dão um print na tela e aí a gente continua aqui, tá? E aí, deu certo? Printaram? Então vamos lá. Pois bem, espero que todo mundo tenha conseguido printar, tá? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui algumas coisas. Vamos ver aqui. Tá? Eu desativei os comentários por enquanto, tá? Porque tem muita gente postando asneira, e inclusive quem é aluno meu está anotando tudo isso, tá? Para depois a gente conversar pessoalmente, ok? Então a teoria celular, que ela vem depois aí desse histórico descobrimento aí da célula, né, por Robert Hooke, né? Ela foi feita por Schwann e Schleiden, tá? São dois cientistas e eles anunciaram em 1838 basicamente o quê? Que a célula é a unidade morfofisiológica dos organismos, tá? Como a gente já estudou, eles enunciaram então que ela é a unidade básica da vida, que todo ser vivo é composto por célula, certo? Vamos continuar então falando dos tipos de célula. Nós temos células procariontes e eucariontes, também já discorremos sobre isso. O que seriam as células procariontes? São aqueles animais, né? Aqueles organismos, tá? No caso, as bactérias, que não têm envoltório nuclear. Aquele conceito de você falar que não tem núcleo, tá
Tá errado. Não tem só está compartimentado, ok? Dividido por uma membrana, certo? Outra coisa também que a gente pode falar das células procarióticas. As bactérias, elas possuem poucas organelas. Elas não têm as organelas que provêm de uma, que possuem membranas, tá? Então, os organismos que são procariontes, eles não possuem organelas membranosas, tá? Quando a gente entrar em organelas, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E, por sua vez, os eucariontes são organismos que possuem um núcleo individualizado por uma membrana, que tinha um nome, né, não só de membrana nuclear, ela é chamada de carioteca também, tá? E essa carioteca, então, ela é uma membrana nuclear, né? E essa membrana deu origem a várias organelas desses organismos eucariontes, certo? Fazendo uma bem, então, os vírus, tá? Não são considerados seres vivos, certo? Então, a princípio, vamos manter essa ideia, ok? De que vírus não são considerados seres vivos. Já na escola, de aula sobre isso, certo? Então, a gente vai incluir depois os vírus num grupo à parte. Para quem faz parte do nosso material na apostila 10, nós vamos estudar na apostila 8, a gente estuda aqui novos vírus, tá? E aí a gente entra com esse conteúdo de vírus aí depois, certo? Então, beleza. Estamos falando aqui agora da parte de células e algumas formas que a gente tem de estudar as células. Como que a gente estuda a célula? Bom, célula é microscópica, como todo mundo já sabe, né? Então, a gente observa ao microscópio. Uma das formas de estudar célula é observando ao microscópio. Outra forma de estudar células é a gente por raio-x, tá? Forma também de estudo, tá? E diferentes tipos de microscópio para estudar as células. Microscópio óptico, microscópio eletrônico de varredura. Isso está tudo na apostila, vocês podem observar, tá? Depois, surgindo dúvidas, vocês vão me perguntando, ok? E então, assim, nós temos N formas de estudar células, por centrifugação, né? Quando você quer analisar células do sangue, aí você bota no microscópio depois, tá? Certo? Então, N formas de estudar. Então, retomando, não vamos falar dos vírus agora, vamos incluir os vírus, né, num grupo à parte, porque eles não são formados por células. Então, a questão agora não é falar se eles são vivos ou não vivos, ok? Depois a gente fala sobre isso, porque agora o foco de estudo são células. Então, já falamos dos tipos, que é procarionte e eucarionte, os métodos de estudo, certo? E as células eucarióticas, né, elas também podem ser divididas em... Muito obrigado, Bruno, tá na página 47 mesmo essa matéria, tá? O que eu tô falando agora tá na 48 e na 49, que são os tipos de células eucarióticas, que é a célula animal e vegetal, ok? Então, animal para vegetal tem algumas diferenças, como nós já falamos. Ainda que estejam dentro do grupo das eucarióticas, nós temos as diferenças aí entre célula animal e vegetal, tá? A célula animal, ela possui algumas organelas que a vegetal não tem. E a vegetal também, por sua vez, tem algumas organelas que a animal não tem. E nós vamos ver uma por uma dessas organelas, tá? Não, Manu. A Manu perguntou assim se quando a gente estuda as células do sangue não é através de varredura. Não, de jeito nenhum. Imagina se a gente precisasse de um microscópio de varredura para poder fazer exames de laboratório, né? Dependendo do que você quer estudar, que seja mais rebuscado e tal, você usa um microscópio de varredura. Aquelas células que tem de fotos, né? Que as hemácias parecem umas balinhas de goma, né? Que até tem uma aqui no meu Instagram, né? Do sangue, aí sim, é varredura. Mas os exames laboratoriais normais, não, eles são todos feitos com microscópio óptico, tá? Tudo com microscópio óptico. Dá pra gente visualizar tranquilo as imagens ali das células brancas, das células vermelhas, né? Faz a centrifugação, que ela dá química, e bota pro microscópio óptico, ok? Então, beleza. Algumas diferenças que nós temos aqui, né, entre célula animal e vegetal, pra gente citar, tá? O centríolos é uma organela que faz parte da célula animal, tá? Nós vamos ter em alguns vegetais depois que nós vamos comentar. Qual mais organela? Os lisossomos, né, que fazem digestão dentro das nossas células, tá? Isso são organelas que só existem na célula animal. E na célula vegetal? Nós temos a parede celular
Isso, perfeito. Ó, o Gui já me respondeu aí, né? A parede celular, que foi aquilo que o Robert Hooke observou, né? Na célula da cortiça, que é o pedaço de rolha, né? Ela tem também o vacúolo, que é uma estrutura que a nossa célula não tem, tá? Nós vamos ter vacúolo depois nos protozoários, mas a função é diferente da célula vegetal. E nós temos também o cloroplasto, tá? Que é a parte aí relacionada à clorofila, né? A organela que tem um pigmento verde, que é a clorofila, que faz fotossíntese. Como nós não fazemos fotossíntese, nós não somos verdes, e então nós não temos, né? Nem cloroplasto, nem clorofila, ok? Certo, pessoal? Então, a partir daí, nós já temos alguns exercícios para resolver. Depois a gente pode ir exercício 5, e vamos falar sobre outro assunto que a professora colocou lá no vídeo, que seria a parte da membrana celular. Então, falando de célula, já vamos entrar pela parte externa, tá? Nós falamos de membrana, depois a gente passa por cada uma das organelas e depois a gente entra para o núcleo, ok? Finalizamos célula, estudo de células assim, certo? Dúvida da Manu aí perguntando sobre o plasmídio, tá? O plasmídio, Manu, ele é uma organela encontrada nas bactérias. Na verdade, não é uma organela, né? Ele é um DNA circular, tá? Ele é responsável aí pela parte de transferência genética, tá? A parte que a gente faz aí de transformação, de transgênicos, tá? Tá muito relacionada com o plasmídio. E o plasmídio, ele é um DNA que só existe nas bactérias, tá bom? Então a gente acaba nem mencionando ele aqui agora, porque quando a gente for estudar as bactérias propriamente ditas, a gente fala de plasmídio, ok? Ele não é uma organela, certo? Então vamos começar a falar das membranas celulares, tá? Como que é a membrana celular? Já falamos um pouco da membrana celular nos compostos químicos. Ela tem fosfolipídios, lembra que eram os fosfolipídios, moléculas, né, que não são bipolares, né? Elas têm uma parte apolar, uma parte polar, e elas são anfipáticas, porque ela tem um caráter duplo. O que que é esse caráter duplo? Elas têm afinidade com a água e tem afinidade maior com gorduras, necessitar colocar substâncias que têm afinidade com a água pela parte hidrofílica, e ela pode colocar dentro da membrana, ou tirar da membrana substâncias que têm afinidade com lipídios pela parte hidrofóbica, tá? E além disso, a membrana também possui proteínas associadas, acopladas, tá? Na sua estrutura. Eu já vou pôr uma foto aqui para vocês darem uma olhada e para a gente poder entender o que eu estou falando, tá? Importante, então, a gente pensar que a membrana plasmática é uma estrutura muito pequena, muito fina, tá? Ela tem aproximadamente, a apostila traz como 75 angstroms, né? Angstrom é uma medida que representa 10 a menos 7 milímetros. Pega 1 milímetro e divide, né, em 10 a menos 7 vezes, ok? Meu WhatsApp aqui enchendo o saco, tá? Então, pessoal, ele vai fazer com que a gente tenha uma estrutura muito pequena, tá? Vamos dizer assim, de espessura mesmo, de tamanho, tá? É a membrana da célula, é uma fina película, ok? Mas ela tem uma função muito importante para essa célula. Então, ela é lipoproteica, e o que é importante a gente falar aqui também, né? Já falamos do hidrofóbica e do hidrofílica, que nós já vimos lá atrás, isso está na página 51, tá? Da nossa apostila. E é muito importante a gente falar que não podemos esquecer de jeito nenhum, você tem que anotar e lembrar disso, é que o modelo de membrana que a gente tem hoje mais aceito é o de mosaico fluido, tá? O que seria o mosaico fluido, então? Ele foi proposto, então, né, em 1970, por dois cientistas, o Singer e o Nicholson. Singer e Nicholson, tá? Por que mosaico fluido? Mosaico por todos os componentes que a gente tem na membrana. Vocês já viram um mosaico, né? Aquela arte, né? Eu já fiz um vaso de mosaico, né? Peguei um vasinho e colei vários pedacinhos de azulejo diferentes, fiz uma figura e passei rejunte. Mosaico, tá?
Hoje se usa muito para colocar na entrada de casa, com os números da casa, né? Isso é um mosaico, tá? O mosaico aqui seria então, todas essas partículas. Fluido por quê? Porque ele tem fluidez, a parte lipídica dá fluidez para essa membrana, principalmente formada por quem nós já comentamos em aula, pelo colesterol, tá? Então, o colesterol é que dá essa fluidez de membrana, certo? Não só o colesterol, né, mas principalmente ele. A membrana, então, ela é dinâmica, ela está o tempo todo se movimentando e se mexendo e mudando suas estruturas de acordo com a função que ela precisa realizar, certo? Eu vou pôr uma foto, então, agora aqui para vocês da membrana, para a gente ter mais ou menos uma noção de como é que ela é, tá? Peguei uma foto aqui da internet, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu virar. Aqui, olha que linda, amores. Então, olha que bonitinho. A nossa membrana, então, aqui, ó, tem essa parte aqui desenhada. Deixa eu ver que eu tô tentando... Eu não sei como é que eu faço pra tirar essas notificações do meu WhatsApp, tá enchendo o saco aqui, me atrapalhando. Mas, ó, eu tenho aqui essa parte laranjadinha com amarelinha aqui, ó, que parece essas perninhas, tá vendo? Isso aqui é a parte dos fosfolipídios. Lembra? A cabecinha de fósforo. E aqui na parte de baixo, nós temos então o desenhinho aí, que seria a cauda, né, hidrofóbica. Então, a cabecinha hidrofílica e a parte hidrofóbica, ok? Aí na membrana também nós temos proteínas, olha aqui, ó. Nós temos as proteínas que compõem a membrana. Essas proteínas servem como um canal, ó. A gente até chama elas de proteína canal, tá? Porque elas passam moléculas, né, que têm afinidade com água, tá? Que mais que nós temos aqui? As glicoproteínas, nós já falamos um pouquinho delas quando a gente estudou os carboidratos, tá? Que seria, por exemplo, o glicocálix, né? Faz aquele reconhecimento entre tecidos, tá? E nós temos aqui também, a gente pode colocar ó, uma proteína que está na parte aqui, ó, interna da membrana. Imagine assim, ó, que a gente tem a parte de fora da membrana e a parte de dentro, aqui é a célula, aqui para dentro é a célula, e aqui para cima, né, é o que tá para fora, tá? Então nós temos, ó, uma cabecinha voltada para o lado de cima e uma cabecinha voltada para o lado de fora aqui dos fosfolipídios, ok? Então nós temos proteínas que atravessam toda a membrana, a gente chama elas de integrais, e as proteínas que estão aqui nos exteriores e tal, a gente chama elas de proteínas periféricas, tá? Que mais que nós temos aqui importantíssimo? Eu tô tentando achar aqui, ó, a amarelinha aqui, ó, colesterol, certo? Então tá vendo, ó, a membrana é composta por uma bicamada de fosfolipídios, ó, uma, duas, tá aqui. Eu vou pegar outra foto da apostila que está aberta. Proteínas, que são os azuisinhos. Temos aqui algumas coisas para fora, que seriam as glicoproteínas. Nós vamos falar delas num outro momento. E o colesterol, tá? Importantíssimo lembrar dessa composição de membrana, certo? Vou pôr uma outra foto aqui para vocês darem uma olhada, né? Olha a membrana aberta aqui, ó, parecendo um sanduíche, tá? De novo aqui, ó. Fosfolipídios, cabeça voltada para o exterior e a parte de dentro aqui com a cauda, né, hidrofóbica. Aqui nós temos a parte da cabeça, né, proteína periférica, porque está na periferia da membrana, olha a outra aqui, uma proteína integral, que é aqui, atravessa a membrana, certo? E aqui nesse desenho, essas coisinhas verdinhas aqui são as moléculas de colesterol, tá? Então, basicamente é assim que a nossa membrana se organiza. Coisa mais linda do mundo, né? Uma fofura a nossa membrana, tá? Então, essa é a estrutura de membrana. O que nós precisamos sempre lembrar da estrutura? Que ela é um mosaico fluido, tá? E por que ela é um mosaico fluido? Justamente por causa disso que a gente acabou de falar, tá? E agora, a outra parte que seria importante a gente trabalhar na membrana, né? É o transporte para fechar a aula aqui, tá? Vamos fechar aqui, né? Um conteúdo muito importante da biologia celular. Lógico, depois vamos rever, vamos falar de novo, vamos tirar dúvidas, mas vamos fechar aqui o conteúdo, né, com o transporte de membrana. Então, a nossa membrana,
ela realiza basicamente 3 tipos de transportes. A gente não falou que ela é dinâmica, que ela precisa mandar coisas para dentro, para fora, né? Entrar, sair e tal, para fazer o intercâmbio de substâncias, né? Apesar dos aeroportos e tudo que tá querendo fechar aí, nas barreiras, o pessoal quer interditar a estrada, né? Olha o nível, gente, pelo amor de Deus, né? Não para com isso, né? A tua membrana não tá parada, tá? Por causa do corona. É por isso que é até perigoso você pegar o corona, porque daí ele vai entrar na sua membrana. Ela não vai barrar ele assim tão fácil, né? Como as autoridades estão querendo fazer, né? Então, a sua membrana ela tem um intercâmbio de substância de todas as células do seu corpo. Ela põe coisas importantes, tira coisas que são restos, né, do metabolismo. E para isso tem basicamente 3 formas que a gente usa de transporte. Tá? Então, duas dessas formas gastam energia. A célula faz isso de boas o tempo todo. Que seria a difusão e a osmose, certo? Agora, uma das formas gasta energia. A gente chama ela de transporte ativo, porque ela vai gastar energia. Mas que tipo de energia que a sua célula vai fazer transporte? Vai ser lipídios? Né? Não, a gente vai usar a moeda energética da célula, que é o ATP, tá? Então, ela vai gastar ATP para poder fazer esse transporte, né, que gasta energia para a sua célula, ok? Tamo junto aí, pessoal? Já quase fechando, finalizando. Vamos fazer depois um exercício aí para ver se vocês entenderam, tá? Deixa eu achar aqui na minha apostila que é a parte de transporte, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de transporte passivos, então. Aqueles que não têm gasto. Transporte passivo, a difusão, tá? O que seria a difusão, então, pessoal? A difusão, você já ouviu falar, né? Difusor de ambientes. É basicamente a mesma coisa que a sua célula vai fazer, tá? Então, a difusão, ele é a passagem de soluto. Lembra lá da química, solvente e soluto? No nosso caso, agora tá fácil de entender, porque a célula basicamente tem água como solvente, né? Então, o ATP, gente, ele é adenosina trifosfato, tá? Nós vamos estudar essa molécula mais pra frente, quando a gente for falar de respiração e fotossíntese, mas o que é importante você entender agora com relação ao ATP? A gente chama até de energética da célula, tá? Ele é uma energia para coisas rápidas, ó. Movi a mão aqui, né? Tô piscando o olho, isso tudo é feito por ATP, tá? Então, o ATP, ele é a moeda energética. A gente fala assim, então, que o ATP, ele é dinheiro no bolso. E a gordura, o carboidrato, eles são dinheiro no banco. Por quê? Entendeu? O esquema. O dinheiro no bolso é aquela moedinha que você vai usar para comprar o lanche, né? Para dar um troco e tal. São coisas pequenas. Agora, o dinheiro que tá lá no banco, ele é gordo, né? Muito grande, né? Você não consegue nem sacar, né? Tal, enfim. Então, para essas reações aí que o nosso corpo vai fazer, nós usamos o ATP como fonte energética, a moedinha, tá? Aquela que precisa ser feita o tempo todo, toda hora, tá? E essa molécula ela vai se recompondo então no seu corpo. Vamos estudar como isso acontece depois, mais para frente. O que precisamos saber é que o transporte ativo ele gasta energia na forma de ATP, não de gordura, tá? Nem de carboidrato, ok? Então, vamos começar de novo falando do transporte passivo, difusão. A difusão é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? A equilibrar. A glicose não é feita por difusão, tá? Nós já vamos falar depois dela, tá? Quer dizer, nós vamos falar como é que é feita o transporte de glicose, que não é só difusão, tá? Tem 2 tipos de difusão, já vamos falar. Então, vamos lá. Quando você coloca um difusor de ambientes, imagina a sua sala de aula. Lá no canto da sala de aula, o pessoal que são os meus alunos vão conseguir imaginar bem. Nós temos um umidificador que fica lá naquele cantinho, né, lá em cima. Se eu colocar um difusor de sala lá, um difusor de ambientes, esses que tem cheirinho, né? Quem estiver sentado ali embaixo daquele difusor vai sentir o cheiro. Quem está lá no outro extremo da sala, sentado lá perto do ar-condicionado, vai demorar a sentir o cheiro. Por quê? Porque esse cheiro vai se difundir pelo ambiente, né? A mesma coisa se alguém soltar um pum em algum lugar lá da sala, né? O que vai acontecer? Quem está perto do indivíduo vai sentir o cheiro, né? Graças a Deus que nós estamos tendo aula online, então dá para sentir esses cheiros, né? Do que vocês estão fazendo aí, né? Já estão de pijama, imagina como é que devem estar em casa, né? À vontade, né? Mas, enfim, deixa esses detalhes para depois. Mas a verdade é que a pessoa que
está perto de soltou o gases, vai sentir na hora, e aos poucos ele vai se difundindo, e quem está mais longe vai sentindo esse aroma do campo maravilhoso, né? Então, a difusão é assim, nossa série faz. Então, onde tem mais, vai mandar para onde tem. Não importa se é dentro ou fora da membrana, tá? Então, a difusão, ela vai a favor de um gradiente de concentração. Por que a favor? Porque ela quer equilibrar, certo? Ela quer manter tudo equilibrado. Tudo ali de boas, a balança equilibrada. Então, se está muito concentrado fora da membrana, ela manda para dentro. Agora, se está muito concentrado dentro da membrana, ela manda para fora, tá? Essa é a difusão. Aí nós temos dois tipos de difusão, a simples e a facilitada, tá? A difusão simples é aquela que ocorre com os gases, quando você respira. A hora que eu fiz esse movimento de... né, a hora que o oxigênio está entrando e vai passar lá pelos meus alvéolos pulmonares depois, né? Esse processo foi feito por difusão simples, porque ele é um gás, é uma molécula tão pequenininha, tão pequenininho, né? Que ela consegue entrar pela minha membrana, atravessar de boas, não tem se é polar, apolar, não, ela passa por qualquer cantinho ali, ela fica de boas lá dentro, tá? Isso é difusão simples, né? Como ele está mais concentrado aqui fora, eu mando ele para dentro, aí a pressão aumenta ali e tal, eu mando para fora, tá? Isso é difusão simples. Difusão facilitada, ela não gasta energia, isso é importante lembrar, não gasta energia, não gasta energia, uma proteína ajuda. Lembra que a gente colocou ali naquele esquema a proteína canal, que é aquela proteína que atravessa a membrana? Então, eu tenho moléculas que vão passar por dentro dessa proteína, como se ela fosse um canudinho, tá? Eu preciso passar de um lado para o outro, do outro para o outro, para equilibrar as concentrações, mas isso é feito por uma proteína, um canudinho ali que vai me ajudar nesse transporte, tá? Isso é um exemplo da glicose, tá? A glicose, quando ela vai entrar dentro da sua célula, ela precisa de uma proteína para ajudar ela a entrar, tá? Passar por aquela porta, que a gente até já fez o esquema ali na sala de aula, né? A glicose tentando entrar da célula para fora, né? Sair da célula, tá? É uma proteína que ajuda, ok? Isso é difusão facilitada, certo? Então, falamos aqui da difusão, transporte passivo, difusão simples e facilitada. Agora, qual é o outro tipo de transporte passivo? Já estamos terminando, ó, tá no 60% aí para terminar, né? Da última matéria, né? Do 100% aí dos transportes, nós já estamos no 66%, já estamos chegando aí no final, tá? Queria já agradecer vocês, tá, gente? Vocês são fera, tá? Ajudando a gente aí, viu? Então, vamos lá. O que é osmose, gente? Osmose é a que mais dá confusão em todo mundo. O pessoal tem uma dificuldade danada de entender osmose. Por quê? Porque agora a gente tem que pensar que a osmose é passagem de água na membrana. Não é mais dissoluto, tá? Então, a difusão é soluto. Estamos falando de soluto. Moléculas de gás, moléculas de glicose, né? Como a gente já falou. Agora, a osmose é a passagem de água na membrana. Certo? E a água, quando ela passa na membrana, ela vai ir de que lado para que lado? A água vai onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, presta atenção. A osmose vai querer o equilíbrio. Equilíbrio, igual a difusão. Equilíbrio. Nós queremos o equilíbrio, para ficar igual dos dois lados. Então, na difusão, eu saía do mais para o menos, porque era soluto. Agora é água. A água tem que ir da onde? Para onde está menos concentrado e mais concentrado. Para quê, gente? Para conseguir o equilíbrio. Que é um exemplo bem fácil de entender e bem fácil para a gente conseguir, né, compreender. O leite, né? Vamos lá pensar no leite como uma situação de osmose. Você colocou leite lá para tomar agora ali, né, no seu quarentena, e aí colocou Toddy, obviamente, né, porque Toddy é melhor do que Nescau, né, isso não se discute, não estamos aqui para falar sobre isso, nem para fazer propaganda por ninguém, né, porque ninguém tá me pagando para isso, né, mas Toddy é infinitamente melhor do que Nescau, todos sabem, tá, para fazer brigadeiro, para pôr no leite, enfim, beleza. Você foi lá, colocou o Toddy no seu leite, encheu de Toddy, né, tá meio dormindo ainda, encheu de Toddy, e aí ainda colocou um pouquinho de açúcar, né, pra deixar o trem ali, né, pra tua insulina gritar, né, socorro, aquele leite que tá quase preto já, né, e aí você colocou o leite lá.
Beleza. Como é que você vai resolver essa situação do leite muito doce, muito cheio de chocolate? Como é que a gente vai fazer? Você tem como tirar aquele Toddy que você colocou ali dentro? Não dá, não dá. Então, o que você vai ter que fazer para dar uma diluída naquilo ali ou fazer aquilo ali ficar um pouquinho melhor, né? Mais tomável? Por mais leite. Entenderam o raciocínio? Eu não consigo tirar o Toddy. Na nossa célula não tem como a gente fazer um método de separação de misturas, que a gente vai começar uma difusão simples, desculpa, uma destilação simples, né, para separar essa mistura. Não dá, então eu coloco mais água, ok? Então não dá para separar. Se a minha célula, por exemplo, está com muito sal do lado de dentro da célula, está com sal do lado de fora, o que eu vou fazer? Jogar água para dentro para deixar esse sal menos concentrado. Eu vou diluir esse sal, tá? É exatamente isso que a osmose faz. Então, como que a gente enuncia a osmose? É um tipo de transporte solvente, água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado para obter o equilíbrio, tá? Então, por que vai para o meio mais concentrado? Porque a água, ela vai diluir, ok? Ela vai diluir, beleza? A osmose, como já perguntaram aqui, ela acontece tanto em células animais e vegetais. Isso tem uma diferença bem grande, porque nas células animais, então, se ela está muita água, se ela está muito concentrada, muito cheia de sal, e eu preciso começar a mandar muita água, a célula ela pode até estourar, tá? As minhas hemácias podem estourar. Isso é um perigo pra gente, né? Não pode acontecer, né? Então a gente não pode deixar a nossa célula muito cheia de sal, muito salgada, por isso que não pode comer muito sal durante o dia, tá? Agora no vegetal, não. No vegetal, o que acontece? No vegetal tem parede celular, então a célula enche até certo ponto e murcha até certo ponto, tá? No vegetal é bem visível a osmose, porque você pode colocar sal no alface, por exemplo. Quando você coloca sal no alface, ele não murcha, coitadinho. O que ele está fazendo? Tirando a água de dentro da célula dele para jogar para fora da membrana para compensar aquele sal que você colocou lá fora. Ele está tentando diluir aquele sal. E aí o alface murcha. Tá? Você faz alface na hora do almoço, tempera, vai comer na janta, já murchou tudo, porque tá cheio de sal no meio externo, tá? E por sua vez, quando você tem uma célula murcha na parte, né, vegetal, se você coloca lá um pouquinho na água, ela dá uma hidratada, essa água entra novamente dentro da membrana e o alface fica bonitinho, verdinho, certinho, lindinho lá, tá? Então a gente chama a célula vegetal, quando ela tá muito bonitona, assim, né, a folha tá bem cheinha, né, de água, a gente chama de túrgida. Túrgida é a mesma coisa que cheia. E quando ela está murcha, a gente chama de plasmolizada, tá? A nossa célula também, quando ela está murcha, a gente chama de plasmolizada. A diferença é que a célula animal, ela não consegue voltar, né? No caso de cheia, né? Ela estoura, tá? E no caso da célula vegetal, se ela está murcha, ela consegue voltar a estar cheia. Então, ela sofre o que a gente chama de deplasmólise, tá? Murcha para cheia. Ela sofre o que a gente chama de deplasmólise. Então, ela sai daquela situação e volta a ficar cheinha, bonitinha de novo. E a nossa não, tá? Vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem essas diferenças de osmose animal e vegetal. Olha aqui. Então, vejam, ó. A nossa célula aqui, ó, normal, né? O meio em que ela está normal, a gente chama de isotônico, que a concentração dos dois lados é igual, iso de igual. Tônus de tonicidade, de quantidade de água aí, tá? Se o meio está menos concentrado, a gente coloca essa água, né? Se o meio está menos concentrado que a célula, imagina que aqui é o lado de fora da nossa célula vermelha do sangue, tá? Se ele está menos concentrado, vai ter que entrar água. Olha aqui a água entrando, tá? É tipo assim, ó, se o meio está menos concentrado, aqui é o leite. E a nossa célula, então, seria o leite com Todd. Está muito concentrado. Vamos jogar leite aqui dentro. Só que no caso é água. E você vai pondo tanta água a ponto de estourar, tá? Perigosa essa situação para o nosso corpo, tá? Então, aqui acontece a hemólise, né? Como está até escrito no texto aqui, tá? Que a lise, a nossa célula se rompe, tá? Em situações de laboratório, a gente consegue reproduzir isso. É só colocar sangue e sal num pote, né? E a gente vai vendo isso acontecer, né? Na verdade, sangue e sal não, né? Nesse caso, tinha que ter sangue e água só,
para o meio estar menos concentrado. Sangue com água destilada. Isso aqui dá para visualizar. E aqui a gente tem a crenação, que é o quê? O meio tá cheio de sal. Aqui sim, ó. Deixa eu focar direitinho aqui, ó. Opa, celular, ajuda aqui. Vamos lá. Aê, bonitinho, ó. Então, o meio tá muito concentrado. Se o leite com Toddy tá cheio de açúcar aqui fora e aqui tá bonitinho, eu vou jogar leite para fora. Eu vou jogar a água da minha célula para fora, tá? E aí minha célula fica murcha. E no caso da célula animal, a gente chama de crenada, ok? Crenação. Certo, pessoal? E aqui na vegetal, nós temos uma célula normal com a parede celular que não deixa ela estourar nem murchar demais. Aqui uma célula mega cheia, tá? Porque está entrando água no interior dela por algum motivo, desequilibrou. E aqui uma célula murcha vegetal, que a gente chama ela de plasmolizada. Aqui é túrgida porque está cheia, e aqui é plasmolizada porque ela está vazia, né? Ela está por exemplo, que encheu de sal, mas ela pode voltar a esse estado aqui, tá? Daqui, na verdade, daqui ela pode voltar a ficar aqui, tá? Ela pode sofrer o que a gente fala de deplasmólise, ok? Certinho? Beleza? Tá? E para fechar, a gente pode falar do transporte ativo, tá? Que é o transporte que tem gasto de energia, ok? Então, se ele tem gasto de energia, ele não vai visar o equilíbrio, tá? Nós vamos falar que o principal transporte ativo aqui, ele é chamado de bomba. Bomba de sódio, bomba de potássio. Tem outras bombas na minha célula também, tá? Mas por quê? Porque eu bombeio um dos íons para dentro da célula ou eu bombeio um dos íons para fora da célula, para fora da membrana. Ok? Eu bombeio porque isso aqui é feito, né, gastando energia e eu não vou tender ao equilíbrio. Eu quero desequilibrar mesmo, tá? Por que eu quero desequilibrar? Porque depois, quando a gente chegar lá na matéria do segundo ano, a gente vai ver que o nosso sistema nervoso ele precisa desse desequilíbrio de íons para que a membrana funcione. A membrana tem uma parte, a membrana da célula nervosa, tá? Do nosso cérebro aqui, ó. Para que a mensagem seja passada de uma célula para outra, eu preciso que esses íons, eles sofram essas modificações. Um lado da membrana tem que estar mais positivo e o outro tem que estar mais negativo, tá? Então, por isso, a gente tem o transporte ativo. E ele é importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo, mesmo gastando energia, tá bom? Então, bomba de sódio e potássio é um super exemplo aí de transporte ativo, tá? Que ele consome energia. Eu vou colocar sódio para fora da célula, que é o Na, e o potássio para dentro da célula, que é o K, tá? Dentro da química aí, né? Nossos elementos químicos, sódio e potássio, tá? Nós temos um outro tipo também de transporte que é chamado de transporte em bloco ou em massa, quando eu preciso carregar muita coisa para dentro da minha célula. Quando não tem só uma molécula para passar, tem uns caminhões aí esperando, né? Então, aí o que a gente faz? Faz um transporte em massa, tá? Que também consome energia. Ele é chamado, então, de endocitose, quando entra na célula, endo, dentro, ou